Bom dia, senhores. Vamos começar mais uma aula online para o sexto ano. Então, corre lá, pega a sua apostila e vamos começar essa aula de número 22. É importante dar aqueles avisos logo após a aula. Já vá lá para o campo de produção acadêmica, faça a produção acadêmica. Se você tiver dúvidas, manda lá a pergunta para o professor Diego e manda a sua produção acadêmica, eu vou corrigir, vou responder a sua pergunta o mais rápido possível. É importante para o seu aprendizado e estudo esse processo. Peço também que você acompanhe as aulas de uma forma bem precisa. Por quê? Porque as aulas elas vão se encaixando uma na outra, principalmente a partir da aula de hoje, que a gente vai começar a falar logo após o término do revezamento sobre jogos. E os jogos, eles possuem classificações. E se você não compreender essas classificações, você vai ter alguns problemas mais para frente. Não no sexto ano, mas sim no sétimo, no oitavo, quando a gente fala sobre a questão de esportes. Tudo bem? Então, com esses avisos básicos, pegue sua apostila lá e se você está acompanhando bem, você aprendeu na aula passada que o atletismo nada mais é do que um esporte de marca. Em que, na nossa apostila, diz lá na página 4 que é um esporte cujo resultado pode ser medido e comparado por meio de registro de tempo, distância. Isso você, na verdade, até já tinha compreendido, tinha entendido. E a nossa apostila, então, começou a falar sobre a prova, ou a única prova do atletismo que está relacionada a competições coletivas. Então, a maioria das provas do atletismo são individuais, ou dos esportes de marca são individuais, e nesse caso ali, a corrida de revezamento seria a única no atletismo coletivo. Então, lá, o que era a corrida de revezamento nada mais é do que uma corrida em que 4 atletas eles se revezam correndo. Um passa esse bastão para o outro e assim por diante. Na aula anterior eu brinquei até com os meus bichinhos lá de pelúcia para facilitar. Eu passava para um cachorro, o cachorro passava para o outro, daí o outro cachorro passava para o macaco e o macaco terminava lá a corrida fictícia. É importante saber que existe essa passagem do bastão. Porque é importante saber, e daí eu citei na aula passada, que hoje nós conversaríamos sobre isso. Como eu já citei aí, ó, a corrida de revezamento e temos o bastão. Professor, mas é só dar na mão do outro colega lá. Sim, não tem problema nenhum. Nada mais é do que isso. E o que acontecia? Você, na corrida de revezamento 4 por 100, você, primeiro atleta, corria 100 metros, o segundo 100 metros, o terceiro 100 metros, o quarto 100 metros. Na corrida de 4 por 400, o primeiro corria 400, o segundo 400, o terceiro 400 e o quarto 400. Perfeito. A passagem do bastão de 100 metros para 100 metros ou de 400 para 400 acontecia na zona de passagem, que é o que nós vimos lá na questão da página 7 e página 8 da nossa apostila, que é bem simples, é onde eu passo o bastão. Não tem muito o que se conversar sobre isso. Tenho lá uma distância, que no máximo você tem ali na apostila determinado qual é o tamanho da distância, só que eu não vou. O professor Diego não cobra esse tipo de questão, porque isso é uma questão mais específica de treinamento esportivo. Qual é o pedacinho ali específico, e não por uma questão de aprendizado de como funciona a prova. Então, você tem que saber que existe ali a zona de passagem. No caso do 4 por 100, existem as zonas de passagem ali, onde vai ser passado o bastão 3 vezes. Uma vez após os 100 metros, outra vez após 100 metros, outra vez após os 100 metros. E daí, assim, o último vai correr e terminar a partida. E no 4 por 400, essa passagem ela ocorre a cada 400 metros, em um local só da quadra, a zona de passagem, ou, desculpe, um local só da pista de atletismo. Na aula passada, então, eu pedi para pular
Como funcionava a passagem do bastão? Porque eu trouxe algumas ilustrações para você. É mais simples você ver através dessas ilustrações ou por meio dessas ilustrações. Porque existem técnicas específicas. Eu posso passar o bastão de qualquer jeito, que nem ali eu estava brincando? Posso? Só dar na mão? Posso. Mas numa corrida para performance esportiva, para você chegar à frente, qualquer milésimo de segundo faz diferença. Por isso essas técnicas elas têm que ser, primeiro, respeitando a zona de passagem lá. Tudo bem? Respeitou a zona de passagem? Beleza? Existem vários tipos. Existe uma passagem exterior, existe uma passagem interior, existe uma passagem mista. Existe também, não está citado ali, que é na nossa apostila, que é a passagem brasileira, que foram os brasileiros que criaram. Na nossa aula ao vivo, quando tivermos, eu tento acessar lá meus arquivos, se você está acompanhando bem as aulas lá, meus arquivos pessoais, e daí a gente fala também da passagem brasileira. No caso aqui dessas três passagens, a exterior, a interior e a mista, são as que estão dispostas na nossa apostila. No entanto, a mais importante ou a mais utilizada é a passagem brasileira, que foi criada pelos brasileiros, certo? Mas vamos seguir a apostila lá então. O que seriam essas passagens? Aí nós temos o exemplo de uma passagem interior. O que é isso? Vamos entender que a pista ali onde elas estão correndo tem a parte exterior, que é a parte de fora, a parte da torcida, entenda assim, é mais fácil. Parte exterior. E a parte interior é a parte do campo, porque tem a pista que está em volta do campo lá, que seriam as provas de campo do atletismo, um campo de futebol, por exemplo. Com o braço de dentro, ela está pegando. Então, com o braço esquerdo, ela está pegando. Com a parte da parte interior está vindo o bastão. Isso é combinado anteriormente, é treinado, porque imagina, foi treinar lá que tinha que pegar com o braço esquerdo, e daí o atleta, na hora da corrida, ele estica o braço direito. Vai se perder? Ah, são só os segundinhos, professor. Sim, segundos no atletismo é uma vida, certo? 10 segundos para nós fora do atletismo não é nada. 10 segundos é o recorde mundial de 100 metros rasos, para a gente ter uma noção do que são segundos no atletismo, certo? E milésimos de segundo, muito mais. Então aí temos o relato de uma passagem interior, certo? Olha aí, vai aparecer para nós, passagem interior. A mais utilizada no começo, ou na iniciação, é essa aí, a passagem exterior. Exterior. Por quê? Que é com a mão dominante dos participantes. Ah, professor, mas tem gente que é canhoto. Sim, mas a maioria dos seres humanos são destros. Então, ela geralmente é utilizada no período de iniciação, pela maioria dos seres humanos serem destros, e assim teriam mais facilidade ao pegar o bastão. Eu já peço que você observe o modo em que tanto a atleta da Jamaica aí na passagem interior, como a passagem aí dos Estados Unidos, como elas estão segurando o bastão. E você vai ver que está completamente diferente da nossa apostila. E daí eu já vou explicar o porquê, certo? Porque daí na nossa apostila, essa aí então é a exterior, que é pelo lado de fora, lá o lado que vai ser o lado dos torcedores, o lado mais longo. Tem várias formas da gente guardar isso. E temos a passagem mista, que é a que está sendo desenhada ali, a forma de passar. O que é a passagem mista? Significa uma mistura das duas. Então, a primeira e a terceira eu passo pelo lado de dentro, interior, e a segunda eu passo pelo lado de fora, exterior. Ou pode ser trocado. Essa passagem mista também se chama Frankfurt. Por quê? Porque foi criado lá nessa cidade. Porque eu pus também, ou eu coloquei, essa imagem do bastão caindo. Ele é eliminado se o bastão cair? Não. Só que praticamente é impossível retomar a corrida a uma vitória se você errar a passagem do bastão.
correto? Eu falei para você se atentar em como elas estão dando ali o bastão para as suas parceiras, porque essa forma de segurar o bastão é com base na técnica criada pelos brasileiros. Porque anteriormente, simplesmente você deitava o bastão na mão do seu colega de equipe. Nesse caso aí, você pode ver que elas não deitam o bastão, elas trazem o bastão. E essa é o princípio da técnica lá, a brasileira. Por isso que eu falei que era importante essa questão de saber da brasileira. A nossa apostila não cita porque temos as 3 técnicas aí oficiais do atletismo. A brasileira também já é considerada técnica oficial. E como eu falei, a passagem brasileira é uma passagem importantíssima que está sendo muito utilizada. Nesse caso aí, elas estão utilizando uma passagem exterior, só que com base ali na passagem da brasileira, que não está citado na nossa apostila, mas é importante saber por causa desse registro aí, senão você vai ver as fotos lá na internet, você diz, não, mas na apostila está de um jeito e o professor está me dizendo outro. Não, é só porque aí é para performance esportiva e foram criadas outras técnicas também, para melhorar essas 3 específicas, a passagem interior, passagem exterior e a passagem mista. Tudo bem? Posto isso, nós acabamos essa questão do atletismo. E daí, a nossa apostila ela muda drasticamente, mas ela continua falando dos esportes de marca. Como assim os esportes de marca? Sim, esse esporte aí, os jogos eletrônicos. Nossa, jogos eletrônicos? Sim. E agora nós começamos a entender que se eu falar aqui, eu estou jogando o jogo futebol, eu não estou praticando esportes. E chega um momento do escândalo da aula, é isso mesmo. Porque agora nós vamos estudar alguns conceitos. E o primeiro conceito, para daí sim entrar nos jogos eletrônicos, é que esporte é uma coisa e jogo é outra. Então eu tenho que entender que jogo é outra coisa, não é? Então a educação física não é assim, vamos jogar, tudo é jogo, não é. Temos que entender que existem alguns aspectos a serem estudados na educação física. Na verdade, são 5. O esporte, a luta, a ginástica, a dança e os jogos. Olha como são diferentes, esportes e jogos. Então aí já tem o nosso primeiro questionamento e o que nós precisamos entender. Que jogo é jogo? E os jogos? Jogo é jogo, parece brincadeira, né? Jogo é jogo, professor. Sim, mas você precisa entender isso, porque se eu pergunto para você, o que é jogo? Daí você vai responder, jogo é jogo, professor, esporte é esporte. Não. Jogo é jogo, mas o jogo são atividades lúdicas que têm regras que podem ser combinadas entre um e o outro. Vamos combinar assim, que o nosso jogo vai ser assim. Por exemplo, lá, queimada. Vamos combinar que se pegar na cabeça não morre, então não queima. Isso foi combinado. Mas existe o esporte denominado queimada, que não se chama queimada, mas é com base na queimada. E daí lá o esporte é regra oficial. Você tem que entender que esse jogo, então, ele só surge na nossa humanidade e ele vai evoluindo com o tempo. Existe o regionalismo. O que é isso? De acordo com região, as regras elas são diferentes. Por quê? Porque os jogos eles têm regras adaptadas, eles têm regras combinadas. Então, muito provavelmente você, se chegar em São Paulo e dizer que quer jogar betis, eles não vão saber o que é. O betis, aquele jogo de lançar a bolinha e rebater com um taco, aqui em Curitiba se chama betis, lá se chama taco. É o mesmo jogo, as regras se assemelham, mas por esse regionalismo nós determinamos lá outros nomes. Continua sendo o mesmo jogo, com algumas regras só diferenciadas, mas com outros nomes, devido a esse regionalismo. E é isso que está nos dizendo lá a página 9, sobre o histórico do jogo, que ele sempre surgiu lá na humanidade, que o ser humano tem a questão do lazer, que jogos têm regras combinadas. Então, bem claro para você, jogo é jogo, esporte é esporte. Você tem que saber diferenciar isso. Como você vai diferenciar isso para na próxima aula a gente poder entrar nos jogos eletrônicos? Porque daí você entendeu o que é jogo.
Jogo, ele possui regras combinadas, regras adaptadas. Esporte, ele possui regras oficiais. Jogo, regras adaptadas, combinadas, variáveis. Esporte, regras oficiais. Entendendo esse conceito, que jogo é jogo, que nem eu brinquei lá, esporte é esporte, nós vamos poder entrar na próxima aula e falar de jogos eletrônicos, os benefícios dos jogos eletrônicos, mas também aquilo que causa de mal. Então agora vamos quebrar também alguns preconceitos que existem com jogos eletrônicos. É importantíssimo esse conteúdo. Não perca as próximas aulas e guarde da aula de hoje. Os tipos de passagem lá do atletismo, da corrida de revezamento, 4x100 ou 4x400. E que jogo tem regras combinadas, esporte e regras oficiais. Saia da aula e faça lá os exercícios da página 13, do 1 ao 4. Também peço que você responda lá a questãozinha pessoal que eu deixo sempre lá no fórum para você, que é relevante para o nosso conteúdo, para o nosso aprendizado, na verdade, né? Porque estamos estudando não apenas por uma questão de resolução de tarefas ou de nota, mas sim para o nosso aprendizado, para o decorrer de nossa vida. Nos vemos na próxima aula, onde falaremos dos jogos eletrônicos especificamente daí. Não é sobre jogos, e sim jogos eletrônicos. E fique com Deus. Até lá. Abraço.